Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, especialmente agora o pessoal do 8º ano. Vamos aí continuar nossa caminhada para melhorar cada vez mais a nossa escrita, para que a gente consiga manter o nível altíssimo para quem já conseguiu atingir esse nível, para quem não conseguiu melhorar cada vez mais a nossa nota, melhorar cada vez mais o nosso desempenho. Para isso, vamos só relembrar o seguinte: na nossa prova, o primeiro momento lá, no primeiro momento apareceu um texto para interpretar. Nós já sabemos a importância que tem a interpretação de texto das nossas provas. Qual a importância? Quando eu consigo redigir um texto com propriedade, é sinal de que eu leio bastante e, consequentemente, consigo interpretar essas informações. A partir do que eu consigo interpretar essas informações, eu consigo desenvolver o pensamento crítico. Através desse pensamento crítico, eu consigo desenvolver minhas ideias, desenvolver meus argumentos, e a partir daí consigo desenvolver um texto com qualidade, ok? Ainda que você não saiba tudo isso que eu falei, você está desenvolvendo, fica tranquilo, a gente vai falar de cada um desses elementos em seu devido tempo. Nesse momento, vamos à interpretação do texto. O texto é: adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Aí, passando lá para a questão 1. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam o quê? Tem lá a opção A, B, C, D e E. A, B, C e D. Então, a gente tem lá. Na letra A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. É isso aí. Ele fala durante todo o tempo sobre exatamente isso. A falta de atividade física, onde ele diz lá, no final, no início do segundo parágrafo, a preguiça. No final, aí mais um pouquinho, não praticavam nenhum esporte. Falta de alimentação nutricionalmente desequilibrada. Logo no início ele fala falta de produtos industrializados, aí no finalzinho sal e açúcar, além de tomar pouco leite, comer menos frutas e feijão. Então isso já indica uma alimentação desequilibrada. Então a letra A é a opção correta. Agora, por que não é a B, por que não é a C e por que não é a D? A B, a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidrato combinada com o maior consumo de alimentos. Eu não percebi nenhum momento ele falando de alimentos de carboidratos. Lembrando o seguinte, interpretação de texto é aquilo que você consegue inferir, ou seja, consegue retirar de informação do texto. Não necessariamente que você saiba sobre o assunto, tá? É o que a gente costuma falar de pensar além ou pensar a quem. Pensar além é pensar além do que o texto diz. Ou seja, se o texto está dizendo uma coisa, você está indo posterior ao que o texto está falando. Você está querendo ir mais além do que o texto está falando. Agora, a quem? Você não consegue chegar nem ao que o texto diz. Então, eu não posso pensar além, eu não posso pensar a quem do que o texto está mencionando. Eu tenho que ficar focado só no que o texto menciona, tá? E não ficar viajando. Então, só o fato de ele mencionar alimentos fontes de carboidrato combinada com maior consumo de alimentos ricos em proteínas, ele não fala em carboidrato, não fala de consumo de proteína, pelo menos não lembro disso, tá? Contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Ele não falou nada disso, então isso não pode ser. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares. Isso não pode ser porque lá, uma coisa a participação no escasso não está, porque lá no final do primeiro parágrafo ele fala do excesso de sal e açúcar, exagerando no sal e açúcar, tá? Então, escasso é o contrário de exagero, então não pode ser. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. O texto nem toca nesse assunto, né? Não fala que a população adulta tem fatores hereditários e os adolescentes e crianças têm outra situação em razão
da obesidade. Ele não fala nada disso. Então, como eu falei, eu tenho que pensar e focar só no que o texto diz. E o que o texto diz está na letra A, que é o gabarito. Ok? Então, vamos lá. Resolvida a questão 1, vamos passar para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: marque a alternativa que indique a diferença entre enredo e trama. Para quem tem boa memória, diferente de mim, que não tenho boa memória, todo mundo sabe disso, a gente já trabalhou isso em sala de aula várias vezes e, inclusive, está no teste de vocês. Marque a alternativa que indica a diferença entre enredo e trama. De cara, enredo e trama é a mesma coisa. Então, não há nenhuma diferença entre enredo e trama. O que faz com que a gente acredite, ou melhor, tenha certeza, que a opção C é a opção correta. Esse é o gabarito. Tá? Número 3. Marque a alternativa que não se refere às partes distintas do texto, do enredo. Ou seja, eu quero que vocês marquem a única alternativa que não tem nada a ver com as subdivisões do texto. Exposição é uma de subdivisão do texto? É. Introdução? Também. Clímax? Também. Agora, coadjuvante não é. Coadjuvante é um tipo de personagem. É aquele personagem que é muito importante, mas não é o principal da história. Ok? Então, a letra A é o gabarito aí. O que é verossimilhança? Verossimilhança, a gente falou que é a verdade dentro do texto. Tá? É a verdade dentro da lógica textual, que está na letra B. A letra A não pode ser tudo que é verdade dentro e fora da narrativa? Não, está falando do texto, então é o texto que a gente tem que mencionar. É o tipo de personagem que também é chamado de secundário? Não, isso aí é a definição de coadjuvante. É tudo relacionado ao realismo fantástico, ao tempo cronológico não linear? O tempo cronológico não é nem não linear. O tempo cronológico é linear. Então aí já acaba com essa possibilidade. Então, confirmando o gabarito letra B. Número 5. O que é contexto discursivo? Contexto discursivo é o que está na letra A, é a solução e as condições do interlocutor no texto. Não parece ser isso. Tá? B, é o complemento discursivo do desenvolvimento da história? Não, deu uma viajada aí. O discursivo é o complemento discursivo? Não. É a situação dos interlocutores do texto? Também não, outra viajada. Letra D, é o conjunto comunicativo que envolve os interlocutores do texto? Sim. Contexto discursivo é exatamente isso. É tudo aquilo que abraça, tá, os elementos textuais, normalmente os interlocutores também. Além dos interlocutores, tudo aquilo que envolve o texto. Ou seja, é o contexto discursivo, é o conjunto de elementos que envolve os interlocutores dentro de um texto. Número 6. Fique em casa. A expressão destacada é bem conhecida por todos nós, devido ao cenário de restrições sanitárias em que vivemos. Né? Levando em consideração somente a expressão destacada, ou seja, o que ele quer que você leve em consideração é só a expressão fique em casa. Marque a alternativa que melhor se relacione a ela. Então, você vai analisar só fique em casa, dentro daquilo que a gente aprendeu sobre coesão, a gente vai marcar aqui o que melhor se relaciona com isso aí. A coesão por reiteração, para haver coesão por reiteração, teria que ter sido dito alguma coisa antes. E o que eu especifiquei? Você vai ter que mencionar, você vai ter que prestar atenção só na expressão. Fique em casa. Então, se eu não tenho nada antes, não tenho que pensar em reiteração. Depois, não há coesão? Não há por que eu pensar que não há coesão. Porque se eu digo para você, fique em casa, você consegue raciocinar em cima disso, é porque há coesão. A coesão endofórica? A coesão endofórica é aquela relacionada dentro do texto. Você consegue relacionar alguma coisa dentro do texto e fique em casa? Acho que não. Agora, a resposta correta é a coesão esofórica. Por que é coesão esofórica? É em razão de tudo aquilo até que eu coloquei posteriormente, até para ilustrar a questão. Porque quando a gente diz, nesse momento, fique em casa, você entende que é para ficar em casa em razão de todas as restrições sanitárias.
Ah, você colocou depois, mas preste atenção, eu coloquei depois, a expressão destacada é bem conhecida por todos nós, devido ao cenário, eu coloquei tudo isso para ilustrar o Fique em Casa, tá? Aí eu pedi depois, levando em consideração somente a expressão destacada, então você vai considerar só a expressão destacada, tá? Então, o texto para você analisar é só Fique em Casa, e acabou, mais nada. Então, dentro do Fique em Casa, o que eu entendo dentro desse cenário? Para eu ficar dentro de casa, em razão da pandemia, em razão do coronavírus, para eu me manter saudável, para continuar dando aula para vocês manterem-se saudáveis, para que vocês continuem consumindo as nossas aulas aí e continuemos aí a nossa evolução dentro da nossa escrita. Ok? Deu para entender essa aí? Ok, isso aí é para a gente pensar mesmo, tá? Número 7. Quais são as classes de palavras? Quais classes de palavras podem ser consideradas principais articuladoras em razão de sua função e definição gramatical? Outra também para a gente pensar. Em razão da função que ela exerce dentro do texto, em razão da sua definição gramatical. Conjunção e preposição. Porque conjunção é a classe de palavras que conecta orações. Então ela já tem um conector dentro da definição dela. E preposição é a classe de palavras que conecta palavras. Substantivo e sujeito não é, porque o sujeito, na verdade, é uma função sintática, nem classe gramatical já elimina essa possibilidade da alternativa C. Adjetivos e sinônimos. Sinônimos nem é classe gramatical, então essa também é outra possibilidade absurda. Verbos e pronomes poderia ser, porque verbos e pronomes são classes gramaticais, mas só que verbo é uma classe de palavras que expressa ação. Pronome é a classe gramatical que substitui o nome. Você não tem conexão como a gente tem lá em conjunção e preposição. Ok? Espero que todos tenham entendido aí. Caso não tenha entendido, por favor, me faça contato através do nosso canal, dentro do nosso horário de aula, pelo meu WhatsApp que você já conhece. Depois, você tem lá a produção textual, através lá do curta-metragem que eu coloquei para vocês, e a gente vai fazer análise e botar lá um comentário cabível à produção textual de cada um aí. Nesse momento, a gente vai fazer o que agora? A gente vai continuar a nossa aula mencionando agora aula nova. A aula nova é coerência. Coerência no capítulo 4 de vocês, tá aí a continuidade de tudo aquilo que fala da conexão das partes do texto. A gente falou da coesão, que é a estrutura gramatical, e a gente costuma dividir o seguinte: coesão e coerência. A coesão, ela fala da parte física, ou seja, eu troco uma palavra, troco uma expressão e continuo e posso atribuir coesão àquela estrutura gramatical, àquela estrutura textual. Agora, a coerência, em muitos momentos eu tenho que mudar toda a estrutura do período, da frase, do parágrafo, para que eu consiga passar a coerência, porque coerência, na verdade, é uma ideia. Então, se coesão é mais concreto, coerência é mais abstrato, tá? Então, olha só, coerência é uma conexão de ideias, tá? Ao ponto que coesão é uma conexão de frase, oração, período, parágrafo, tá? Claro que é possível um texto não ter coesão, mas ter coerência, tá? Uma coisa não necessariamente leva a outra, mas a chance é muito grande de onde você tem um texto, onde ele não tem a coesão, ele provavelmente não terá coerência. Isso é muito provável, ok? Mas eu não posso afirmar que uma coisa necessariamente leva a outra. O que eu posso afirmar é que a falta de um provoca uma grande chance de uma outra coisa não acontecer. No caso, coesão e coerência. Ok? Entendido até aí? Então vamos voltar para cá. Coerência é a conexão de ideias. Então é ligação entre ideias do texto. Então quando você não tem clareza, ou seja, falta de clareza, é possível que você esteja diante de um problema de coerência. Tá? Se você tem contradição, certamente você tem um problema de coerência. Okay? Por que eu falei aqui, no caso da clareza, é possível e aqui certamente? Porque tudo depende do contexto, tudo depende do ambiente textual. Pode ser que eu tenha colocado lá um elemento gramatical que leve
a uma confusão. Tá? Mas eu posso afirmar que a falta de clareza, muito provavelmente, em razão da falta de coerência. Ok? Agora, eu posso afirmar que, certamente, a falta de coerência vai contribuir para a contradição. Ok? Então, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo só para que vocês, de repente, entendam o que é coerência. Para eu saber interpretar com propriedade, entender a mensagem que o texto está me passando, em muitos momentos eu preciso de conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? É aquele conhecimento que você não necessariamente aprende nos bancos colegiais. Você aprende em razão daquelas informações que o mundo te dá. Através das informações em família, informações da mídia, informações do cotidiano, daquilo que você observa, daquilo que você vive. Essas são as informações de mundo. Ok? Aí vamos voltar para cá. Olha só. Meu cunhado, que não é irmão da minha esposa, é muito esperto. Vamos eliminar esse conhecimento que você tem de mundo, onde o irmão daquela pessoa que eu me relaciono é considerada cunhado. Aí não teria nenhum problema de entendimento. Agora, como você tem um conhecimento de mundo, sabendo que o irmão daquela pessoa que eu me relaciono, que eu chamo de esposa, tá? É chamado de cunhado. Quando eu digo isso aqui, ó, meu cunhado que não é irmão da minha esposa é muito esperto, você já fica, como é que pode isso? Você já desperta logo o sensor Quando você desperta o sensor é porque tem algum problema na coerência na informação textual aí. E foi o que aconteceu aqui. Tá? Não é coerente eu dizer que meu cunhado não é irmão da minha esposa. Porque todo mundo sabe, ter conhecimento de mundo diz que o irmão da esposa de alguém é o cunhado dela. Ok? Então isso aqui é só para ilustrar a falta de coerência. Continuando aqui. Você tem aí no livro de vocês, no capítulo 4, precisamente na página 77, 76 e 77, as subdivisões da coerência. Você tem coerência ali, figurativa, argumentativa e narrativa. Como é que eu vou conseguir diferenciar cada uma delas em poucas palavras? A figurativa são os elementos dela. Os elementos dessa coerência, os elementos textuais figurativos, tá? Vamos dar um exemplo disso aí. Os elementos textuais vão te levar à coerência ou não. No livro de vocês tem um bom exemplo, que é, por exemplo, um pinguim tomando sol na praia. Você tem elementos figurativos, elementos textuais, onde não coabitam o mesmo espaço. Pelo menos, não coerentemente. Você não vê pinguim com frequência em praias, né? Onde é o habitat natural do pinguim? Onde é frio, onde é gelado, ok? Nos lugares onde as temperaturas chegam a zero, abaixo de zero ou próximo a isso. Não é comum você ver um pinguim na praia com sol quente, como está ilustrado lá no teu livro, na página 76. Então, a coerência figurativa vem disso aí. Agora, a coerência argumentativa. A coerência argumentativa vem dos elementos textuais dentro do discurso comunicativo, onde você tenta conectar a harmonia entre eles. Por exemplo, eu sou muito rico, porém não vou comprar nada. Né? Se eu sou muito rico, a tendência é que eu gaste minha riqueza comprando coisas. Né? Então, aí você tem informações que não coabitam em harmonia. Ou seja, você tem uma situação que te leva a um raciocínio lógico, só que esse raciocínio lógico é quebrado por algum motivo, por algum problema aí. Provavelmente problema de contradição. Provavelmente. Ok? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Estou construindo um texto, olhando meu texto e diz o seguinte: vive em um lugar onde o sistema de saúde pública funciona perfeitamente, mas muitas pessoas morrem diariamente. Cara, para. Se muitas pessoas morrem diariamente, você tem que explicar muito bem isso. Por quê? Ou elas morrem independente
da atuação do sistema público de saúde, ou tem uma coisa muito errada do sistema público de saúde, que o sistema de saúde é justamente para evitar que as pessoas morram. E você está dizendo que muitas pessoas morrem diariamente, então existe uma contradição nisso aí. Deu para entender o que eu quer dizer? Então vamos lá. Continuando. Aí eu tenho a coerência narrativa. O que é coerência narrativa? A coerência narrativa é aquela que a gente chama de verossimilhança, independente da história que você cria, você lá na tua história, você dentro dela, você cria a tua verdade, cria a tua lógica. É a lógica que faz vocês acreditarem durante 1h30, 2 horas na Fênix Negra do X-Men. É a lógica que faz vocês acreditarem durante 1h30, 2 horas nos Vingadores. É a lógica que faz vocês acreditarem durante 1h30, 2 horas, que é aquela menina que fica lá dentro do carro, fica virando a chave para escapar de um algoz, escapar de uma criatura que vem para pegá-la, e você fica torcendo para o carro pegar. O carro não vai pegar. O carro não vai pegar, porque isso acontece em todo filme de suspense, todo filme de horror, acontece isso, e o carro nunca pega. Faz com que você acredite nisso. Tá? Todo esse enredo, todo esse contexto discursivo, vamos dizer assim, faz com que você acredite em uma coisa que na verdade não existe. Mas só que a lógica textual, a lógica narrativa, a coerência narrativa, a verossimilhança faz com que você acredite naquilo ali. Porque foi uma lógica criada dentro do texto. Vou te dar um outro exemplo de lógica do texto. Por exemplo, você tem um personagem que vem de Krypton e chega aqui e tem superpoderes. Mais poderes do que o restante de toda a população. Por quê? Qual é a coerência disso? É porque ele não é terráqueo. Ele, quando chega aqui em contato com a luz amarela do sol, ele tem poderes muito maiores do que aqueles que nós conseguimos conceber. Então, a lógica do Superman é simplesmente o ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive dá para ele superpoderes. E faz com que ele também seja suscetível à kryptonita. Tudo isso para explicar para vocês a lógica da história da semelhança. Olha só como é que a gente viajou. Senhores, espero que tenha sido claro para vocês tudo aquilo que a gente explicou. Caso não tenha sido claro alguma coisa que a gente tenha explicado, por favor, entre em contato conosco através do nosso canal que você já conhece, que é o nosso WhatsApp, dentro do nosso horário de aula. Senhores, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Na verdade, foi um prazer inenarrável brincar com vocês. Antes da nossa despedida, lembrar o seguinte: vamos fazer do nosso livro didático as páginas 78, 79 e 80? Só para a gente começar a brincar um pouquinho com essa coisa de coesão textual. Então, para casa, páginas 78, 79 e 80. Daí na semana que vem a gente corrige essas páginas, a gente dá prosseguimento isso aí e continuar fixando essas informações na nossa cabecinha aí, ok? Senhores, até a próxima. Fiquem em casa.